Seja bem-vindo ao Viva Mais, podcast sobre saúde e bem-estar. Aproveite o seu tempo livre e aprenda sobre os temas mais importantes para a qualidade de vida, cuidado, autoconhecimento e reflexões. Tudo com base na ciência e novos olhares, sem achismos. Cada episódio é uma jornada para aprofundar assuntos do cotidiano de maneira prática e simples. A partir de agora, descubra o que você pode fazer para viver mais. Viva Mais está no ar! Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Viva Mais. Hoje o nosso bate-papo é sobre as práticas integrativas complementares em saúde, popularmente chamadas de PICs, e ofertadas em praticamente todos os centros de saúde de Campinas. Para conversar sobre esse tema, eu converso com a Camila Monteiro. Ela é coordenadora da área técnica da saúde do adulto e do idoso. Seja bem-vinda, Camila. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês. Camila, a gente sabe um pouco aí que as práticas, né, elas são abordagens terapêuticas que visam garantir promoção, recuperação da saúde e evitar aí agravos em algumas situações. Mas explica um pouquinho melhor, né, o que são na prática essas modalidades, desde quando elas são ofertadas aqui nas unidades básicas da cidade. Legal, Fer. Bom, você já explicou, né, o tema, a sigla PICs é Práticas Integrativas Complementares à Saúde, que são abordagens terapêuticas que visam a prevenção de doenças, promoção da saúde e a recuperação do bem-estar. Elas utilizam recursos e conhecimentos tradicionais e complementares à medicina convencional, que buscam, assim, os mecanismos naturais do corpo para promover a saúde e o equilíbrio com foco na integralidade do indivíduo, na sua relação entre corpo, mente, espírito e ambiente. Então, ela traz uma visão mais holística do ser humano, pensando nesse cuidado integral, né? Essas práticas, elas fortalecem o cuidado no SUS, porque ela amplia essa percepção na população no sentido da autonomia e o autocuidado. Em Campinas é muito legal essa história, porque a nossa política mesmo, política nacional de práticas integrativas, pelo Ministério da Saúde, ela só se deu início em 2006. Mas a gente tem estudos em vários estudos e trabalhos publicados falando que na atenção primária aqui no município, o programa de saúde integrativa começou ainda em 1989. A gente tinha uma ginástica que chamava ginástica harmônica. Ela era produzida lá no Distrito Leste. Inclusive, uma vizinha que é minha, ela tem 87 anos, participava dessa ginástica harmônica. Ela promovia muito isso, a interação, o movimento do corpo, a importância de se movimentar. Camila, essa prática integrativa ela é oferecida para todos os pacientes, independente da faixa etária, e eu queria saber, a gente sabe quantos tipos mais ou menos estão disponíveis, se você puder mencionar aí quais são os principais. Falo sim, Fer. As práticas integrativas complementares, elas são ofertadas, são 29 práticas já preconizadas pelo SUS. Né? O Ministério da Saúde ele tem priorizado esse fortalecimento das PICs, qualificando a oferta dessas práticas e principalmente mostrando evidências científicas da importância desse cuidado. Então, a gente tem 29 práticas. A gente tem homeopatia, fitoterapia, essa medicina tradicional chinesa, a gente tem arte terapia, a gente tem o reiki, a gente tem a biodança, a questão da imposição de mãos, Shantala, medicina comunitária integrativa. Nos nossos centros de saúde, todos os centros de saúde ofertam pelo menos uma prática integrativa. E mais de 70% deles ofertam mais de 3 práticas integrativas. Então, é uma política que tem se fortalecido ao longo dos anos. Como eu estava dizendo, em Campinas, a gente foi um dos municípios pioneiros, né, nessa prática integrativa. Já antes da política ser implementada pelo Ministério em 2006, já lá na década de 90, a gente já realizava essas práticas. Para ficar um pouco mais claro, né, para quem está assistindo a gente, essas práticas elas são complementares, acabam sendo alternativas a um tratamento, por exemplo, convencional?
Isso, Fernando. Elas estão dentro da Política Nacional do SUS e elas são complemento. Elas não substituem, né, a medicina convencional. A gente fala que a gente atua em conjunto, né? Elas se complementam. Por isso que fala práticas complementares à saúde. Ela fortalece esse cuidado integral. A gente não usa ela de forma isolada, né? Porque se eu tenho alguma condição clínica que ela precisa de uma intervenção médica, uma intervenção convencional, ela alivia essa condição, né? Então, ela é complementar, né? Isso é muito importante, né? Para a gente promover o uso consciente dessas práticas, né? Para garantir à população um cuidado mais completo, combinado com os avanços da medicina que a gente tem hoje, né? Então, esses saberes integrativos, ela valoriza o bem-estar físico, emocional e social. Então, a gente torna esse SUS um pouco mais acolhedor, efetivo e humanizado, mas ela é complementar, né? E você consegue listar para a gente quais são as mais procuradas, as 3 primeiras, por exemplo, e dizer um pouquinho, né, o que é cada uma delas, assim, os destaques, vamos dizer assim. Sim, eu tenho dados do ano passado, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem, assim, com mais de 25 mil participantes, a medicina tradicional chinesa. Aí, seguido, a gente tem a dança circular e, assim, em terceiro lugar, a gente tem as biodanças e o yoga, né? A medicina tradicional chinesa, ela está dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas, e aí ela é um conjunto de práticas originárias da China, baseado nessa visão holística do corpo e da saúde, né? Então, ela fala da questão do equilíbrio, né? Do Yang e Yang, e dos meridianos, né? Então, ela diz que o nosso corpo é energia, e tudo é energia, então eles precisam estar em constante equilíbrio. Então, a gente tem, dentro da medicina tradicional chinesa, por exemplo, a acupuntura, a gente tem o Tai Chi Chuan, a gente tem massagens terapêuticas, tudo isso que promove mesmo esse bem-estar para o corpo, esse alívio de dores, né? Dentro das danças circulares e biodanças, a gente fala muito do movimento dos grupos musculares. Por exemplo, para a população idosa, isso é muito importante, né? Porque estimula o movimento, o fortalecimento, né, das articulações, a promoção da autonomia, a importância do movimento e do autocuidado. E o interessante é que essas práticas, elas não são limitantes, né? Qualquer pessoa, seja na sua qualquer condição que ela tenha, ou uma limitação física, ela pode participar dentro da sua limitação, né? Então, é conforme a sua amplitude de movimento. Se eu consigo fazer movimentos, eu faço movimentos mais amplos. Conforme a minha condição, se eu consigo fazer movimentos com menor amplitude, eu também realizo essas práticas integrativas. Então, ela é muito inclusiva, né? É uma prática que ela é aberta a todo o público. Para você ter noção, ano passado, 41% das nossas práticas integrativas elas eram executadas por adultos, 10% para criança e para adolescente. Por exemplo, a Chantala, que é uma massagem, ela fortalece esse vínculo entre mãe e filho, traz a questão toda do toque, né, para a criança, esse lado humano, e 49%, quase metade aí dos nossos participantes, são as pessoas idosas do município, né, então, isso é muito bom, porque além dessa questão do autocuidado, do cuidado, a gente tem a questão da comunidade, né, da questão da convivência social. Para o idoso isso é muito importante, né? Então, por isso que a gente fala que ele faz um cuidado integral, né? Ele não cuida só do ser humano de forma isolada, mas ele pensa mesmo aquela questão da saúde ampliada, né? Como um bem-estar físico, mental, espiritual, social. E aí a gente vê esse cuidado mais holístico, né? Esse cuidado humanizado e que, de fato, as pessoas elas percebem uma eficiência, né? É isso. E o que você está observando, então, é esse potencial, por exemplo, de expansão, né, nas outras faixas etárias, não ser o perfil majoritário somente de idosos, né, tem essa possibilidade de transição. É isso, as práticas integrativas, ela incentiva muito a participação ativa dos pacientes nesse processo de cuidado. Então, a gente traz à tona, né, a questão do cuidado centrado na pessoa, né, nas necessidades da pessoa, não da doença,
né? Porque, por exemplo, uma criança que recebe uma Chantal, ela não tem nenhuma doença ali, mas eu estou cuidando daquele ser humano, né? Então, a gente, enquanto Secretaria de Saúde, a gente está promovendo saúde, né? Através dessa política. E, assim, existem muitas evidências científicas, né? Tem muitos trabalhos publicados, a gente tem as universidades aqui que têm trabalhado, assim, mostrando a eficiência, né, das práticas integrativas para o alívio das dores, da ansiedade, do estresse, aliviando os sintomas e reduzindo a busca por medicamentos, até intervenções menos invasivas, por exemplo, a acupuntura, né, ela pega ela tem essa prática, ela trabalha através de pontos, né, periféricos que têm atuação, né, em todo o sistema mesmo, né, isso é muito interessante, né, e outra coisa que é muito interessante é que traz um impacto também, né, para o sistema, porque se eu consigo trabalhar com a população, a questão do autocuidado, a questão da adesão ao tratamento, a questão do alívio de estresse, a questão de fomento aos hábitos de vida saudáveis, a gente vai ter redução de internações, de hospitalizações, que é, né, bem caro, né, para todo o sistema público de saúde. Então, ela dá essa possibilidade, esse fortalecimento da população ser mais protagonista do seu autocuidado, além de promover essa interação e essa aproximação mais dos profissionais no cuidado, né? Eu falo que as práticas integrativas, ela trabalha com uma coisa que hoje a gente pode chamar de inovação, que é o toque, né? A gente tem trabalhado com tantas questões digitais, tanta tecnologia, e muitas vezes a gente vai esquecendo da importância do toque, né, desse lado humanizado. E aí as práticas integrativas, elas impulsionam essa humanização do cuidado, né, essa política da humanização do SUS, que é onde o paciente, ele é ativo no seu processo de cuidado, onde ele é o centro desse cuidado, segundo as suas necessidades. Então, de fato, ela está em expansão, ela só vai crescer, ela é chamada uma tecnologia leve, onde eu não tenho a necessidade de grandes equipamentos para estar promovendo esse cuidado, né? Equipamentos relativamente baratos em relação a outros equipamentos tecnológicos, mas eu preciso da capacitação dessa minha equipe, né? Então, a Secretaria tem investido nisso, né? Na capacitação das equipes, para fortalecer essa política dentro do nosso município. Você destacou, né, essa importância da humanização, né, cada vez mais crescente, da forma de atendimento, e que eu ia te perguntar se a gente tem um planejamento, né, de expansão, já tem ali a presença em prática em todos os centros de saúde, né, pelo menos uma você falou, a maioria já com pelo menos 3, e se tem alguma projeção também, Camila, de impacto, né, nessa questão do atendimento, do quanto a gente pode, de repente, reduzir, né, algumas demandas, enfim, substituir por esse tipo das práticas, né, dos benefícios atrelados a elas. É isso, tanto o Ministério da Saúde, através, né, do NaSUS, de plataformas de ensino, com parcerias universitárias, tem investido pesado nessa questão das práticas integrativas, com cursos gratuitos para os profissionais. Aqui em Campinas, a gente está com a oferta, né, do Liancum, que é uma prática integrativa com grande adesão da população, né, ela está em finalização, acho que o próximo mês, com vários profissionais da rede se fortalecendo na capacitação dessas práticas integrativas. Dentro das nossas residências médicas e multiprofissionais, a gente tem estimulado, né, o uso dessas práticas para que seja uma prática que faça parte do dia a dia das nossas unidades, né, que amplie esse cuidado e esse conceito de saúde. Temos trabalhado também, né, junto com a Secretaria da Comunicação, a importância de falar sobre as PICs para a população, que muitas vezes a gente usa esses termos um pouco técnicos, então, aí, se você pergunta, você conhece PIC? Eu não conheço. Mas você conhece o Liancum, o MVS, você conhece a auriculoterapia? Aí as pessoas, no meu posto tem, né? Então, assim, a importância da gente se aproximar da população, essa popularização das PICs tem uma boa adesão da população, a gente tem
ofertado todos os centros de saúde ofertam as práticas integrativas, mas nas ações intersetoriais é uma das ofertas que a população gosta, né, que tenha como oferta nas nossas ações intersetoriais, que é feito com diversas secretarias, a gente sempre coloca alguma prática integrativa para trazer essa popularização mesmo para essa política dentro do município, né? E a ideia é a gente ter mais, um dos indicadores que a gente trabalha é pelo menos 3 práticas integrativas em todo o município, né? Então, a nossa meta é isso, é 100%. Ter essa oferta para todo o ciclo vital, então, pensando na criança, no adolescente, nessa questão, né, o adolescente, não só os adolescentes, a gente tem vivido uma sociedade com alto nível de ansiedade e transtornos mentais, e as práticas integrativas, elas têm sido evidências que elas aliviam, né, esse estresse. Então, a questão da respiração, a questão, né, da imposição de mãos, massagem terapêutica, muitos estudos têm trazido os impactos positivos para toda a população, né? Então, é uma prática que ela é inclusiva, ela é para todos e traz benefícios, né? Que os estudos já mostram que são impactos positivos. Legal, perfeito. Camila, para a gente encerrar, queria saber se você quer deixar uma mensagem, né, para quem está assistindo, e qual que é a orientação para quem está interessado em conhecer uma prática, enfim, ter aí uma mudança de rotina, de hábito, procurando aí mais bem-estar, enfim, mais saúde. Bom, o meu recado para você que está nos assistindo é que você vá até o seu centro de saúde e veja quais práticas integrativas tem disponível aí no seu território. O centro de saúde utiliza também muitos equipamentos sociais, sejam as casas de cultura, sejam os ginásios, para realizar essas práticas integrativas, porque a gente tem aprendido, né, que integrar e se fortalecer dentro das secretarias é uma maneira muito potente de promoção à saúde. Então, meu recado para vocês é, vão até o território, vão até o centro de saúde, se informe das práticas que tem, né, a prática integrativa, ela tem o foco de melhorar a sua qualidade de vida, então, alívio de dor, ansiedade, estresse, ela promove esse bem-estar físico, mental, social, com busca mesmo, né, nesse equilíbrio e na promoção à saúde e prevenção de doenças, e ela estimula esse autocuidado, né? Esse autocuidado é uma coisa que todos nós temos que ter, né? Com o nosso corpo, sendo participantes ativos, né? No nosso processo de saúde. E ela ajuda a reduzir os excessivos de medicamentos, né? Então, a gente tem aí uma sociedade mais leve, use os medicamentos que o médico prescreva, mas se você conseguir utilizar as técnicas, né, dentro das práticas integrativas para aliviar a sua saúde, isso é muito bom e vai trazer muitos benefícios. Então, que todos aí procurem o seu centro de saúde e vocês vão ver que vão trazer benefícios para a saúde de vocês e de toda a sua família. Legal, Camila. Obrigado pela participação aí. Ficou muito claro, né, que as práticas cada vez mais importantes para a gente humanizar, qualificar mais aí o atendimento no SUS de Campinas. É isso. Prazer estar com vocês. Obrigado. Na próxima semana, o podcast Viva Mais volta com um novo tema em saúde e bem-estar. Até lá!